Bom dia! Estamos chegando, começando mais uma semana no Sempre Gratidão e você seja muito bem-vindo aqui conosco. Que oportunidade incrível que nós temos, né, Eli? Bom dia! Bom dia a todos, graça e paz. Nós estamos no nosso encontro mensal, sempre gratidão, do dia 1º ao dia 7. Nos encontramos aqui e desafiamos você a permanecer conosco. De 1 a 7 de todos os meses, nós estamos aqui agradecendo, antes de receber, agradecendo, crendo que já recebemos, no modelo de Jesus. Desafiamos você a estar conosco de hoje até o dia 7, sempre nesse mesmo horário, agradecendo pelo mês de outubro. Com certeza, grandes coisas fará o Senhor por nós e nós estaremos sempre agradecendo, sendo gratos. Convido você a agradecer, a louvar a Deus nesse momento com as palavras do Salmo 138. Diz assim: eu te louvo, ó Senhor, de todo o meu coração. Canto teus louvores na presença dos poderosos. É isso que nós vamos fazer com a Sueli agora. Nós vamos cantar ao Senhor de todo o nosso coração. Deus de pactos, que guardas tuas promessas, que cumpres tua palavra e guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Na intimidade, ao abrigo de tua glória, posso estar junto a ti. Ao ver tua santidade, estou maravilhado ante ti e teu amor. Nunca mais serei igual ao sair desse santíssimo lugar. Deus de pactos, que guardas tuas promessas, que cumpres tua palavra e guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Tenho redenção pelo sangue derramado no altar por mim. A graça e o perdão são frutos de viver em comunhão e adoração. Nunca mais serei igual ao sair desse santíssimo lugar. Oh, Deus de pactos, que guardas tuas promessas, que cumpres tua palavra e guias meu destino. Deus de pactos, confio em tuas promessas, descanso em tua palavra, por tua graça estou aqui. Então é pela graça de Jesus, né, Eli, né, gente, que nós estamos aqui, graças a Deus. Lindo demais, Su.
Enquanto você se prepara, hoje a Su vai trazer a nossa gratidão pela salvação. Eu convido você a continuar essa leitura do Salmo 138. Prostro-me perante teu santo templo e te louvo. Louvo o teu nome por teu amor e fidelidade, pois exaltaste acima de todas as alturas o teu nome e a tua palavra. No dia em que te invoquei, tu me respondeste, concedendo-me força e coragem. Louvem-te, Senhor, todos os reis da terra. Quando ouvirem as promessas da tua boca, celebrem eles os caminhos do Senhor. Grande é a glória do Senhor, pois o Senhor é excelso, mas vê os humildes e de longe reconhece o altivo. Se eu andar em meio à angústia, tu me fazes reviver. Estendes a tua mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salva. O Senhor me assistirá até o fim, ó Eterno. Teu amor dura para sempre. Não abandonas as obras das tuas mãos. É nessa certeza que a provisão de Deus estará sobre nós, o amor de Deus estará sobre nós. Durante esse mês de setembro, é que a partir de hoje, nós estamos, neste mês de outubro, é que a partir de hoje nós estamos agradecendo. E agradecemos pela salvação que continuará sobre nós durante o mês de outubro. Amém, Eli. Vamos orar então? Vou pedir para você orar e aí eu já entro com Sim. aquilo que eu estou querendo compartilhar. Sim, convido você a fechar os seus olhos e ficar em íntima comunhão com Deus. Faça a sua oração também agora e concorde aqui com a minha. Bondoso Deus, te agradecemos esse mês de outubro brilhante que o Senhor planejou no teu coração nos conceder. Te agradecemos pela presença do teu Santo Espírito, que nos ajudará a viver as suas estratégias, as oportunidades que você nos enviará. Agradecemos por Jesus Cristo, que nos leva de volta a sermos filhos amados teus. Fala através da Sueli nesta hora, traz a tua mensagem, conforme o desejo do teu coração, alcança todos aqueles que o Senhor deseja alcançar através dessa palavra, respondendo exatamente à situação em que estão vivendo, a necessidade em que estão passando. Sejam contemplados com o teu favor através dessa palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, minha linda. Eu convido você também a abrir sua Bíblia e acompanhar a Sueli, nos acompanhar nessa palavra. Muito bom estar aqui com vocês e eu quero trazer um texto bastante conhecido, que está em Lucas capítulo 7, versículo 47, para começarmos, depois temos outros versículos, sobre aquela mulher pecadora que unge os pés de Jesus. O versículo 47 diz assim: Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Nós temos aqui uma história incrível que me fala muito sobre essa mulher. Ela é chamada de mulher pecadora, ela entra na casa de Simão, um escriba que convidou Jesus para um jantar. Ele provavelmente, né, ao que tudo indica, ele estava ali oferecendo esse jantar para Jesus com a intenção de agradecer a Jesus ou de homenagear a Jesus, né? E aí nós nos deparamos com essa narrativa em que no meio desse jantar entra essa mulher que é chamada no texto de pecadora. No versículo 37 diz: Eis que uma mulher da cidade
uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. 38. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e enxugava-lhes com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Então essa mulher, ela entra no meio desse jantar e ela começa uma atitude plena de adoração. Essa mulher, ela se joga aos pés de Jesus e ela... Só um pouquinho, eu perdi aqui a minha imagem. Tá tudo bem aí com a imagem para vocês? Su, está tudo perfeito, sua voz Ok. está perfeita, o som, a imagem e essa Ah, mensagem está maravilhosa. obrigada, tá bom. Então essa mulher, ela tem uma atitude plena de adoração. Ela entra ali, ela se ajoelha por detrás de Jesus, ela vai aos pés de Jesus e ela chora. Eram lágrimas de um coração totalmente curvado, totalmente adorador, de gratidão. Ela beija os pés de Jesus, ela derrama um perfume, porque ela leva um vaso e nesse vaso ela leva um bálsamo perfumado e ela enxuga com os seus cabelos. E nessa atitude, olhando essa atitude de adoração intensa, esse homem, o Simão e os outros também que estavam ali, eles ficam olhando e ele pensa no seu coração, diz o texto, que ele pensava assim: nossa, se Jesus realmente fosse o Filho de Deus, ele ia saber quem é essa mulher. Pecador aqui é uma tradução. Alguns teólogos, alguns estudos trazem que essa mulher era uma prostituta e por isso ela usava esse perfume que inclusive era para atrair os homens. Enfim, o fato é que o texto não está dizendo isso, está dizendo que ela era uma pecadora, né? Talvez fosse essa a vida dela. Não importa. O que importa aqui é que nós encontramos uma mulher completamente rendida, completamente agradecida ao que Jesus fez por ela. Ela entra ali, ela não foi convidada, ela não está se importando com o que as pessoas estão falando dela. E, inclusive, uma mulher naquela cultura, naquela época, não poderia tocar num homem. Ela não se importa. Ela se coloca aos pés de Jesus, ela toca os pés de Jesus, ela beija os pés de Jesus, ela derrama aquele perfume e ela usa os seus cabelos. Esse é outro ponto que chama muita atenção, porque o cabelo naquela época era algo tão íntimo. Ela não poderia fazer aquilo, mas ela usa, expressão do desejo do coração dela de ter intimidade com Jesus. Minutos atrás nós estávamos na live da leitura e a Eli comentou sobre essa questão de nós estarmos no secreto, de nós estarmos íntimos, que Jesus era totalmente íntimo, ele buscava em oração, ele estava sempre nessa conexão com o Pai, essa intimidade que Jesus tinha com o Pai, de dizer: Pai, eu te dou graças por estes 5 pães e 2 peixes, eu te dou graças porque sempre me ouves. Jesus tinha tanta segurança e certeza de quem ele era. E essa mulher está reconhecendo que em Jesus ela se torna uma nova criatura, que em Jesus ela tem o seu coração transformado, que em Jesus Cristo ela tem uma vida nova. Aquilo que ela fazia, que ela vivia oprimida pelo pecado, agora não é mais, agora é diferente. E ela tem essa atitude muito intensa de adoração. Nós vemos nesse texto 2 tipos de pessoas adoradores. Um é o Simão, e Jesus fala para ele: olha, eu entrei aqui, você não lavou os meus pés, você não me ungiu. No entanto, essa mulher está aqui aos meus pés derramando perfume e usando os seus cabelos para enxugar. E nós temos esses 2 tipos de adorador, né? Quem será que nós somos hoje?
Que tipo de gratidão nós estamos oferecendo a Jesus? Talvez aquele homem quisesse impressionar as outras pessoas, quisessem dizer o quanto ele era bom, oferecendo a Jesus um jantar. E eu não estou aqui falando de salvação. Não é esse o ponto que Jesus está trazendo. Ele está trazendo que essa mulher, ela foi muito perdoada. Ela tinha muito amor por Jesus, porque ela entendeu do que é que Jesus havia perdoado, de onde Jesus tinha tirado essa mulher, qual era o lugar que ela estava e que agora ela encontra uma paz para sua alma, que agora ela é livre da culpa, que agora ela tem uma nova vida. O versículo 50 diz, ele falando para ela: a tua fé te salvou, vai em paz. Então, essa paz que Jesus traz para o coração de uma pessoa que ela é oprimida pelo pecado, que ela é amargurada. E uma das coisas que eu acho mais lindas na redenção é o fato de que lá em Levítico nós encontramos quando Deus traz as orientações e as leis para o povo através de Moisés, ele traz essa lei da redenção, de remissão. A pessoa, quando ela contraía muitas dívidas e ela não pudesse pagar, os seus bens eram levados para pagamento. Mas se chegasse um ponto em que mesmo os seus bens, né, aquilo que ela possuía, não desse conta de pagar a dívida, ela própria e os seus filhos, a sua família, eram levados como escravos. Eles se entregavam como escravos para poder pagar a dívida. Mas se houvesse um parente próximo que tivesse condição de resgatar, esse parente pagaria a dívida e essa pessoa passaria a ser escravo do parente mais próximo. Então, claro, ser escravo de um parente, de uma pessoa da sua família, é muito melhor, porque você está entre família, você está entre irmãos. E Jesus veio fazer isso. Jesus veio pagar esse preço. Ele veio pagar, ele pagou, nos comprou para ele. Lá em Apocalipse diz que ele nos comprou para o Pai, comprou pessoas, povos de todas as nações. Ele comprou pessoas que agora se tornam adoradores. Essa mulher entendeu o que está dizendo lá em Apocalipse. Essa mulher entendeu o que dizia lá em Levítico sobre essa lei, da redenção. E Jesus fez isso por mim e por você. O preço pago pela nossa dívida, não importa qual a sua dívida. Talvez seja pouca, pequena, talvez seja muito grande, né? Qual foi a sua dívida? A moeda é uma só. Para aquele que talvez não reconheça quanto devia, né? Esse homem, o texto mostra que ele não tinha essa gratidão de uma forma tão intensa. Talvez ele achasse que ele estava ali, salvo, e estava tudo bem. Aquela mulher não, ela entendeu. Não importa o tamanho da sua dívida. Pouco ou muito, Jesus pagou o preço que é um só. Por aquele que devia pouco ou aquele que devia muito. A moeda é o sangue. Ele pagou com sangue. Essa foi a exigência do mundo espiritual quando nós nos vendemos ao pecado, quando nós nos conectamos com o pecado, enquanto humanidade, enquanto ser humano, nos rendemos a essa natureza pecaminosa e éramos a velha criatura. Jesus vem e paga esse preço único, esse preço que é um só, e esse preço que ele não é determinado de acordo com a quantidade da sua dívida, com o tamanho da sua dívida, com o tempo da sua dívida. Há quantos anos você devia ou deve? Há quanto tempo? Essa dívida está crescendo e criando juros e juros sobre juros e multas porque não foi paga. Mas sabe, a moeda de Jesus ela é única, ela paga toda e qualquer dívida. Juros, todos os juros possíveis. É assim que essa mulher estava entendendo esse momento, o que aconteceu na vida dela. Agora Jesus, ele paga esse preço. Ele nos compra para ele, então nós somos dele. E lá em Colossenses diz que Deus o Pai nos transportou do reino das trevas
para o reino do Filho do seu amor, Jesus Cristo. Ele nos compra, pagou o devido preço, o preço que foi exigido, ele pagou. E agora ele nos coloca nesse reino, porém, ele nos liberta. João diz, acho que é João 8:38, se não me engano, não sei se eu estou... João, capítulo 8. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus nos compra, somos escravos dele, mas ele nos liberta. Ele nos dá uma carta. Nós somos livres. Lá em Levítico também conta a história do leproso, como era a redenção do leproso, né? Da pessoa que tinha essa doença de pele, era uma doença espiritual manifestada na pele. E quando essa pessoa fosse curada, ela ia oferecer um sacrifício e tinham duas aves. Uma ave era morta. Quando essa ave era morta, o sangue dela era aspergido no leproso. E a ave que não era morta, ela voava, ela era livre a partir daquele momento. A partir do momento que uma ave foi morta, a outra voa livremente. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Foi isso que Jesus fez por essa mulher. Ela se sentia livre, ela entendeu a liberdade, ela estava livre de tudo. Esse homem, talvez ainda religioso, ainda carregado de tantas questões, ainda não tinha esse entendimento. Mas também não importa, o preço foi o mesmo, a libertação é a mesma, a salvação é a mesma, está disponível. Qual a diferença entre esses dois personagens? Uma entendeu, um foi completamente agradecido do quanto Jesus te livrou. Qual era o preço da sua dívida? O quanto você devia? Talvez você olhe para a sua vida hoje e você veja: eu ainda devo, eu ainda estou devendo, o preço ainda não comprou a minha vida. Sim, Jesus já comprou a sua vida, Jesus já pagou o preço. O que você precisa fazer é dizer: eu quero, eu desejo viver essa nova vida. Foi o que essa mulher fez. Ela disse: eu quero, e eu quero tanto que eu já vou lá agradecer. E ela não se importou com as críticas. E Jesus defendeu essa mulher. Ele entra nessa parábola, né, com Simão, nos versículos 40 em diante, diz: e respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: diz, mestre. Um certo credor tinha 2 devedores, um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50, e não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés, os meus pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então não se trata de salvação, de quem está salvo ou não, se trata de gratidão esse texto, do quanto nós estamos agradecendo. O nível de gratidão, ele tem que ser condizente, ele tem que ser de acordo com o nível que nós fomos perdoados e o quanto você foi perdoado. De onde é que ele te tirou? Qual foi a mudança que aconteceu na sua vida? Essa mulher entendeu perfeitamente. Hoje é dia de nós entendermos perfeitamente o que foi feito por nós e derramarmos o nosso coração. Eu até escrevi aqui na minha anotação um título para essa nossa conversa: o perfume da gratidão. Então a gratidão, ela exala um perfume.
esse derramar do coração, as nossas lágrimas de alegria, de gratidão, o reconhecimento de quem nós éramos, aonde estávamos, qual era o peso que nós carregávamos, quais eram as dores da nossa alma, quais as angústias, tudo aquilo que nos afligia. Então nós somos livres porque o preço foi pago por mim e por você. Então esse derramar, ele é um perfume que Jesus recebe quando nós fazemos assim, quando nós seguimos o exemplo dessa mulher. O exemplo de Simão, talvez você esteja como Simão, não porque você não tenha sido muito perdoado, mas porque está faltando essa consciência do quanto você foi perdoado, de onde Jesus tirou você. Agora nós, seja pouco ou muito, não importa o que você fez no passado, nós todos que recebemos Jesus somos transportados para o seu reino de luz. E esse reino nós somos livres, ele não nos escraviza. Jesus não impõe sobre nós nenhum fardo. Tem um texto que eu não anotei, que eu estava lembrando, que Paulo vai falando, eu acho que é Colossenses, quando ele fala que as dívidas foram pagas. Deixa eu abrir aqui rapidamente, Colossenses 1. Colossenses 1,14 diz que Jesus, com a morte dele na cruz, né, havendo riscado a cédula que era contrário, aquilo, a nossa dívida foi riscada, sabe? Antigamente tinha promissória, né? Não sei se todos sabem o que é isso. A nota promissória era uma dívida que você tinha, que você precisava pagar, era um compromisso que você assinava, né? E quando você pagava aquilo era rasgado. Vocês lembram disso? Né? E é isso que o texto está dizendo, olha, foi riscado, foi rasgado, não tem mais essa nota promissória. E ele diz que cravou na cruz essa dívida, e no 15 diz que despojou os principados e potestades e os expôs publicamente, e deles triunfou na cruz em si mesmo. Mas nesse texto, no versículo 8 do capítulo 2 diz: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua por meio de filosofias e vãs sutilezas, e Paulo vai falando aqui de que não deixe ninguém escravizar vocês, porque vocês já são livres. Vocês estão livres, nada pode nos prender. O reino de Deus é um reino de liberdade. A liberdade, ela faz parte de um tempo que nós vivemos, a partir do momento que nós recebemos Jesus. Lá em Eclesiastes, diz que Deus colocou no nosso coração a eternidade. Pôs no coração do homem a eternidade. Quando nós recebemos Jesus, nós entramos nesse reino que ele não tem um tempo que nós estamos vivendo aqui de relógio, de horas a cumprir. Não, é um tempo eterno, é o Kairos. Nesse tempo Kairos não tem prisão. E Paulo está falando aqui, não permita que ninguém prenda vocês a nada, porque vocês agora são livres. Você está no reino de Deus, você está nesse reino do Filho amado de Deus, o reino do amor. Não há prisão. Não há nada que possa escravizar você. Agora, Paulo tem uma declaração incrível. Ele diz que ele se fez por livre vontade, se fez escravo de Cristo. Por que Paulo fala isso? O reconhecimento que essa mesma mulher teve. Eu estou tão agradecida que eu vou me portar, eu vou me considerar que eu sou um escravo teu, porque eu quero te amar e eu quero te servir. E Paulo diz que a vida é Cristo, que viver é Cristo, mas que morrer era lucro. Paulo entendeu que esse reino ele é um reino eterno, que ele não está delimitado por o tempo que você vive, daqui a pouco você morre e não sabe o que vai acontecer. Não, o morrer é lucro, a vida eterna é lucro, foi isso que nós recebemos. Se nós recebemos e estamos nesse tempo Kairos, é tempo de agradecer, não só olhando para o que Jesus fez por você, que você agora não carrega mais a culpa, o pecado, a angústia, né, todo aquele peso, mas que sendo livre, agora você está num reino que é eterno, que ele é o Kairos de Deus para você e você já vive nisso pela fé. Dentro de você há uma eternidade. E você talvez possa olhar para a sua vida e dizer, mas eu não vivo isso ainda, eu não tenho Jesus, eu não sigo Jesus, eu não acredito. Hoje é dia de você acreditar.
Hoje é dia de você dar uma chance para o seu coração, para você viver essa vida de Jesus, para você ter tanta gratidão a ponto de se derramar aos pés de Jesus e dizer: Eu te entrego a minha vida. Eu te recebo como meu Salvador e como meu Senhor. Porque Paulo dizia que ele se fez escravo? Porque ele reconhecia Jesus como Senhor. E é uma alegria poder servir a esse Jesus nesse reino de amor. Então eu convido você, se você precisa ter uma decisão hoje, se você está cansado, olhando para a sua vida, quantas culpas, quanto peso, hoje é dia de você se livrar disso, porque o preço já foi pago. Basta você querer. Basta você se colocar, se render aos pés de Jesus, como essa mulher fez. Perdão e gratidão por tudo que ele nos fez. Amém? A Eli tá falando que lembra da nota promissória. Pois é um exemplo muito bom, né? Que a gente compreende bem, que foi paga a dívida. Então, aceite a liberdade que Jesus nos traz. E se você já tem Jesus, não viva com peso nenhum. Não vive com peso de nada. Não permita que homens imponham peso sobre você, julgo, porque Deus não nos impõe isso. Nós somos livres em Cristo. Amém? Essa é a mensagem que eu queria trazer para a gente hoje, né? Essa mulher e esse texto é um texto de gratidão, diferente da outra mulher que ungiu o corpo de Jesus, né? Foi uma outra mulher aquela. Essa aqui ela é trazida como pecadora, né? E a outra tem até a referência que era Maria. E o fato é que ela era uma pecadora, como eu e você também éramos, né? E agora ela está livre de tudo isso, como eu e você também estamos. Amém, gente? Amém. Quero deixar bom dia para a pastora Sônia, Eda, Edson, Cibele, lá de Santa Catarina. Deus abençoe a todos. A pastora Sônia comentou aqui: preço único para todos nós. É para todos, independente do tamanho do seu pecado ou do pecado do outro. É um preço único. Ele nos resgatou de todos os pecados. Quero convidar você para estar aqui amanhã, sábado, dando graças a Deus pela saúde. A Valéria estará conosco aqui amanhã, agradecendo pela saúde. A Valéria é uma nutricionista e vocês vão conhecer melhor essa mulher maravilhosa. E no domingo estará conosco a Mariana, uma jovem ainda. Não que a gente não seja, né? Mas nós somos menos jovens, ela é mais jovem. Mariana, não percam, domingo estará aqui conosco, agradecendo pela provisão financeira, e assim nós vamos até o dia 7. Esteja conosco, amanhã novamente nesse mesmo horário, aguardamos vocês. Vamos orar então, Su, por essa, agradecendo pela salvação. Amém. Convido Vamos você orar. a orar conosco, faça a sua oração de gratidão pela salvação, conforme a Sueli trouxe, pela redenção. Jesus nos redimiu, pagou o nosso preço. E por isso nós somos filhas amadas de Deus. Por isso nós somos tão contempladas com o amor de Deus. Vamos lá? Bondoso Deus, nós te agradecemos pelo teu plano infalível de nos resgatar, nos trazer de volta para ti, enviando o seu único filho, filho do seu amor, enviando Jesus como sacrifício pelo nosso pecado, pagando a nossa dívida, nos redimindo e nos trazendo de volta para a condição de filhos amados teus. Te agradecemos, Jesus, pela tua obediência ao Pai, pelo teu amor por nós, se sujeitando a ser o pagamento, a ser o sacrifício por todos nós. Nós te agradecemos o seu grande amor demonstrado ali na cruz, sofrendo e nos trazendo de volta para o Pai. Nós te agradecemos porque com a sua ressurreição, você deixou o teu Santo Espírito para continuar sendo Deus conosco, para continuar dirigindo
a nossa vida. E hoje nós podemos estar aqui dando graças, porque um dia o Senhor nos alcançou e nós entendemos a tua maravilhosa graça. Nossa gratidão pela salvação, pela vida eterna, porque poderemos estar eternamente na tua presença, na presença de Deus. Nós te agradecemos por tão grande amor. Receba nossa gratidão, receba toda a honra, receba toda a adoração, receba todo o louvor. Amém. Amém, gente, amém. Graças a Deus. Sejamos gratos, né? Hoje, sim, de uma forma muito direcionada pela salvação, Amém. libertação do que éramos e essa projeção futura, né? De que temos a salvação eterna. Muito obrigada a presença de todos vocês. Amanhã nós voltamos, como a Eli já mencionou, e desejamos que todos tenham um excelente dia. Forte abraço a todos. Bom dia a todos.